à história real dos leões de Tsavo, os devoradores de homens. A história dos leões de Tsavo é um conto real de terror e brutalidade que ecoa através dos tempos. Um pesadelo se desenrolou no coração da África, manchando de sangue a construção de um sonho audacioso. Ocorreu no final do século XIX, durante a construção da Uganda Railway, uma ferrovia que prometia ligar o interior do continente ao mundo. Mas a promessa de progresso se transformou em um banho de sangue. A história real é ainda mais chocante e complexa do que qualquer ficção que se possa imaginar. Prepare-se para mergulhar em um relato sombrio, onde a natureza selvagem se rebelou contra a ambição humana. 1898. Uma equipe de engenheiros britânicos e trabalhadores indianos se aventura no Quênia, com a missão de construir uma ponte sobre o rio Tsavo. Um projeto grandioso, mas que logo se tornaria um palco de horrores. O projeto era liderado pelo engenheiro-chefe John Henry Patterson, um homem determinado a deixar sua marca na história. Mal sabia ele que sua história seria escrita em sangue e neve. A construção foi abruptamente interrompida por ataques noturnos de 2 leões machos sem juba, criaturas fantasmagóricas que emergiam da escuridão para saciar sua sede de sangue. Apelidados de os devoradores de homens de Tsavo, esses leões se tornaram sinônimo de terror e morte. Seus nomes ecoavam como um prenúncio de desgraça. Eles demonstraram uma audácia e inteligência incomuns, desafiando todas as expectativas sobre o comportamento felino. Eram predadores implacáveis, movidos por uma fome insaciável. Invadiam os acampamentos com uma ferocidade indomável, arrastando trabalhadores de suas tendas em meio à noite. O terror se instalava nos corações, paralisando a esperança. Devoravam os trabalhadores, deixando para trás apenas ossos e lembranças de vidas interrompidas. O horror se tornava a realidade diária, transformando o sonho da ferrovia em um pesadelo. Os ataques duraram 9 longos meses, um período de terror constante e crescente. A cada noite, o medo se intensificava, corroendo a sanidade dos homens. Causaram pânico e desespero entre os trabalhadores, que se viam indefesos diante da fúria dos leões. A morte espreitava a cada sombra, a cada ruído na escuridão. Trabalhadores aterrorizados abandonaram o trabalho, desertando em massa e buscando refúgio longe daquele lugar amaldiçoado. A construção da ferrovia estava à beira do colapso. Houve um atraso significativo na construção da ferrovia, colocando em risco todo o projeto. A ambição humana se via confrontada pela força implacável da natureza. Patterson, inicialmente cético em relação aos relatos de ataques, logo testemunhou a crueldade dos leões em primeira mão. O horror o atingiu como um choque, despertando sua determinação. Dedicou-se a caçar os leões, movido por um senso de responsabilidade e pela necessidade de proteger seus homens. A caçada se tornou sua obsessão, sua razão de ser. Tentou diversas armadilhas e emboscadas, utilizando toda a sua inteligência e experiência para superar os astutos predadores. Mas os leões pareciam sempre um passo à frente. Enfrentou os leões em confrontos perigosos e noturnos, arriscando sua própria vida para pôr fim ao reinado de terror. A cada encontro, a tensão aumentava, testando seus limites. A caçada foi longa e difícil, um verdadeiro teste de resistência física e mental. Patterson se viu confrontado com seus próprios medos e limitações. Os leões eram astutos e adaptáveis, aprendendo com cada erro de Patterson e ajustando suas táticas. Eram mestres na arte da sobrevivência, predadores perfeitos. Pareciam prever as táticas de Patterson, antecipando seus movimentos e frustrando suas armadilhas. A caçada se transformava em um jogo mortal de gato e rato. Após meses de perseguição implacável, Patterson finalmente conseguiu abater os 2 leões. Um alívio momentâneo, mas que não apagava as cicatrizes da tragédia. O primeiro leão foi morto em dezembro de 1898, após um confronto tenso e sangrento. A morte do predador
trouxe um breve respiro de esperança. O segundo leão foi morto em fevereiro de 1899, pondo fim ao reinado de terror que assolava Tsavo. A justiça, enfim, havia sido feita, mas a um preço alto. Estima-se que os leões mataram entre 35 e 135 pessoas, um número assustador que revela a magnitude da tragédia, vidas ceifadas pela fúria da natureza. O número exato de vítimas é incerto, perdido nas brumas do tempo e nos relatos impressivos da época. Mas o horror permanece, gravado na memória coletiva. Uma análise dos restos mortais dos leões revelou que eles não tinham dentes em bom estado, uma possível explicação para a sua preferência por presas humanas. Essa condição pode ter contribuído para a sua preferência por presas humanas, mais fáceis de abater do que os animais selvagens. A necessidade os transformou em monstros. A história dos leões de Tsavo é um testemunho da força e adaptabilidade dos predadores, da sua capacidade de sobreviver em ambientes hostis. Uma lição sobre a natureza selvagem. Também demonstra a fragilidade humana diante da natureza, a nossa vulnerabilidade quando confrontados com a força implacável do mundo natural. Uma reflexão sobre a nossa insignificância. Levanta questões sobre a interação entre humanos e animais selvagens, sobre o impacto da nossa presença nos seus habitats. Um debate sobre a coexistência. Aborda as consequências da invasão humana em seus habitats, sobre a destruição do equilíbrio natural e as reações imprevisíveis da vida selvagem. Uma advertência sobre o futuro. Os esqueletos dos leões estão preservados no Museu Field de História Natural em Chicago, um lembrete constante da tragédia que assolou Tsavo, um testemunho silencioso. Continuam a fascinar e a aterrorizar, despertando a nossa curiosidade e o nosso medo. A história dos leões de Tsavo permanece viva, ecoando através dos tempos. Lembram-nos da brutalidade da natureza e da coragem daqueles que enfrentaram os devoradores de homens de Tsavo. Uma homenagem aos que lutaram contra o terror